Olá, colegas da odontologia. Estamos aqui para mais um Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. E iniciando esses trabalhos, eu vou pedir para que a Penélope apresente a nossa convidada de hoje. Tudo Olá, bem, Penélope? Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Mais um episódio, nós aqui novamente, né? Muito feliz. E hoje com a nossa convidada especialíssima, né? Que ela é a doutora Alexandra Pereira Gobit. Me corrige, por favor, Alexandra. Ela é cirurgiã dentista, especialista em harmonização orofacial, professora da pós-graduação da ROF de Macapá. Ela é conselheira também do CRO Pará, membro da Comissão de Ética. Tudo bem? Seja bem-vinda. Que bom você estar aqui conosco nesse nosso projeto lindo e maravilhoso. Já não é mais um projeto, é um programa, já virou realidade. Verdade. Tudo bem. Primeiro eu queria agradecer, né? Depois de tantos convites, acabou dando certo. Todas as vezes que o Marcelo convidava eu não estava aqui, mas hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Ok, nós que agradecemos em nome do Conselho Regional de Odontologia do Pará a tua participação, né? Dando o teu tempo, dando o teu conhecimento para esclarecer muitas coisas que serão conversadas aqui. E dentro desse contexto nós vamos já começando. Conta um pouquinho da tua trajetória dentro da odontologia, principalmente enveredando para esse caminho da harmonização orofacial, que é o que está tão em voga hoje, a especialidade que é uma das 23 especialidades que a odontologia tem. Então conta um pouquinho dessa tua caminhada, quando tu te formaste, aonde tu te formaste e quando tu decidiste fazer a especialização em harmonização orofacial. Então, a odontologia, ela sempre foi muito presente na minha vida, porque desde cedo eu acompanhava minha mãe nos tratamentos dela, ela teve algumas complicações muito jovem, e aí eu fui me apaixonando, porque eu sempre acompanhava ela no consultório e tudo, e eu não tinha medo, tudo eu perguntava, tudo eu questionava, e eu comecei a me apaixonar por aquilo ali, foi uma paixão desde cedo, e eu dizia, eu quero ser dentista quando eu crescer, isso é tudo, é muito bonita a odontologia, e a minha dentista me empolgava e dizia, vai fazer e tal, e eu queria fazer. E aí eu morava no interior do Pará, numa cidade chamada Marabá. Minha mãe era funcionária pública de lá. E na época nós não tínhamos faculdade lá. Isso foi há 25 anos atrás. E aí teve uma prima minha que foi para o interior de São Paulo, uma cidade chamada Bragança Paulista. E aí disse, vai fazer faculdade aqui e tal, é muito bacana. E eu acabei indo, né? Muito cedo, passei no vestibular com 17 anos. Para mim, eu digo que ciclos se abrem para ciclos se fecham para ciclos se abrirem. E eu fui muito cedo, né? Filha única, fui morar sozinha no interior de São Paulo, foi muito difícil o começo, mas acabou tudo dando certo. Estudei lá por 5 anos, já não queria mais voltar, né? Eu sempre digo para os meus filhos que depois que a gente abre a cabeça, ela nunca mais volta ao tamanho que ela tinha. E eu também quero que eles sigam esse caminho de viajar, de crescerem, se aprofundarem no que eles realmente gostam. E foi uma viagem muito louca, muito maravilhosa. Eu me apaixonei cada vez mais pela odontologia, pelos meus professores, pelos meus colegas. E já não queria mais voltar. E minha mãe disse, não dá mais, tem que voltar, tem que abrir consultório, tem que trabalhar, porque já deu 5 anos de faculdade. E aí eu voltei. Quando eu voltei, eu fui trabalhar na rede pública. Então, trabalhei quase 3 anos na rede pública em Marituba, lá, e recebi um convite para trabalhar numa empresa privada em Macapá, e que eu tinha, assim, 24 horas para dizer se eu ia ou se eu não ia. E eu, sem filhos, muito nova, Mas acabei você indo. ainda em Marabá? Não, Você não, voltou não, para Marabá? voltei para Belém. Pra Belém. Ah, tá. Meus pais ficaram morando em Marabá e eu vim morar em Belém com a minha avó. E aí, ia e voltava todo dia para Marituba, ou apareceu essa oportunidade para Macapá, e eu acabei indo. Então, assim, em 24 horas eu tive que arrumar minha mala. Mudou tua vida, né? Meio que tudo, né? E, aliás, abrindo um adentro, né? Eu fui convidada também para trabalhar numa prefeitura no interior de Paragominas. E eu trabalhei lá ainda 1 ano e meio.
E aí eu tinha montado o consultório, tudo bonitinho lá e tudo, aí apareceu essa oportunidade para Macapá. E eu acabei indo. Como eu falei, nova, sem filho, sem apego, né? Vamos trabalhar. E aí eu trabalhava em Macapá e Tartarugalzinho, que era o interior do Amapá. Então, pegava o carro, passava a semana inteira lá. Nessa época, a passagem de avião era barata. E vinha para cá, para Belém, nos finais de semana, que eu não tinha família, não tinha ninguém, só ia para lá para trabalhar. E aí, vim para Belém, né? Depois que trabalhava e tal, e fui me apaixonando por Macapá. Montei meu consultório lá, a empresa privada que eu trabalhei não deu muito certo, né? A parceria deles, tiveram uns cortes lá, e eu acabei montando meu consultório e terceirizei para os funcionários da empresa. Então, me estruturei, me tornei praticamente uma cidadã macapaense, fiquei trabalhando lá muito tempo, né? Morei lá por 10 anos. Aí, tive meus filhos e tudo, deu uma reviravolta e eu acabei voltando para Belém. E em Belém, né, eu já tinha alguma ideia de montar consultório, mas estava meio insegura, aquela coisa, com filho pequeno e tudo. Acabei realmente trabalhando em outra clínica, né, de uns colegas dentistas. E aí, lá, foi começando a aflorar em mim essa paixão pela estética, né, porque eu sempre fui muito vaidosa e fazendo um monte de coisa diferente, assim, fui abrir o meu consultório. E aí foi numa época que eu fui para o congresso em São Paulo, conheci um dentista lá, que era o Dr. Wilson Júnior, que na época ele era conceituado dentro da harmonização, e ele abriu uma turma, né, de 3 dias para aprender mais sobre harmonização. Que ano foi isso? Isso foi em 2017, em janeiro de 2017. Aí ele chamou para fazer cursos de toxina, que era para poder aprender essa parte funcional, né? Sorriso gengival e outras partes que não tinha nada a ver com a estética, mas a gente já estava adentrando com a harmonização, né? E nem sabia. E aí eu, com muito medo, muito insegura, chamei uma amiga na época e a gente fez o curso. E ficou meio que com medo de fazer, porque assim, eram poucos casos, poucos pacientes, né? Os pacientes ainda tinham muito medo, porque tudo era novo. E até que, quando eu vim para Belém, comecei a fazer outros cursos, e outros cursos, e outros cursos, e aí fui pegando mão, fui pegando gosto, né? A minha própria família falou, poxa, isso é uma coisa bacana. Até tu chegares à especialização, isso, né, que tu concluíste em 2022. Isso. Aí teve a pandemia e tudo, aí eu comecei a afundar cada vez mais, entrar cada vez mais dentro do mundo da harmonização, né? Uhum. E antes disso também eu passei pela endodontia, né? Foi uma fase meio complicada, porque eu saía de Macapá, vinha para Belém, de Belém eu ia para Marabá, em Marabá minha mãe esperava de carro, eu pegava 330 quilômetros de carro para Araguaína. Todos os meses eu fazia isso para especialização de endo. E aí, quando foi já no final da especialização e tudo, eu ainda morava em Macapá, ainda continuei morando em Macapá. E na época da harmonização, já foi agora mais recente, né, um pouco antes da pandemia, eu já estava morando aqui em Belém. Terminei o meu consultório lá, mas continuei com o vínculo dos meus pacientes, continuo ainda atendendo lá e agora também dando aula lá de especialização. Certo. Então, para falar para vocês, uma das situações da Alexandra estar aqui conosco no DontoCast é justamente do fato dela ser conselheira, trabalhar na ética e ter uma característica com 2 especialidades, uma está registrada no conselho e a outra não está registrada no conselho, não é isso, Alexandre? Isso. Como é que é o correto dentro da ética de fazer uso dessas especialidades? Tu explicaste nos bastidores que tu não exerces a endodontia, anunciando a endodontia, Isso. porque tu não tens registro, e agora tu estás anunciando a ROF porque tu tens registro, não é isso? Dentro dessa perspectiva, né, nós sabemos que muitos colegas, por alegarem até desconhecimento, anunciam especialidades que não estão registradas. Uhum. Como é essa abordagem dentro da comissão de ética hoje que vocês fazem? Pois é.
Isso é um ponto importante para falar. Durante muito tempo, eu sempre fiz endo, porque eu gostava muito de endo e gosto de endo até hoje. Não deixei a odontologia de lado, porque eu gosto muito da odontologia, assim como eu amo a harmonização, a odontologia é... Mas sem anunciar ainda, Sem né? anunciar. Sem anunciar. Sim. Porque E como aí, cirurgião dentista, você pode fazer isso. qualquer especialidade, procedimentos de qualquer especialidade, só não pode anunciar se não tiver registrado. Exatamente. E agora, com a especialização da harmonização dentro do conselho, já toda redondinha, toda legalizada, eu já anuncio a minha especialidade, né? Esse é um dos problemas que a gente tem dentro da ética. Muitos colegas anunciam-se especialistas e eles não são especialistas. Nós até fizemos um levantamento na ética, junto com a Larissa, que é a atual presidente, e a gente chegou a 14 colegas só, especialistas dentro do estado do Pará. Então, eu digo assim, a gente vê direto em rede social o colega se apresentando como especialista, né? Não somente da harmonização, mas de outras especialidades. Eu falo da harmonização porque eu estou dentro da harmonização. E eles não são, né? E isso é uma infração ética grave, porque se você é especialista, você tem que estar dentro do conselho registrado, com tudo legalizado, para não sofrer nenhum tipo de problema. Até mesmo porque se ocorrer algum problema, quem vai estar com a gente, né, quem vai estar ao nosso lado é o conselho. Então, o conselho, ele tem que estar sabendo do que está acontecendo com o colega para ele estar apoiando. É uma questão de direitos e deveres. Você tem que exercer seus deveres para poder ter os seus direitos ali preservados. Isso. Né? E, Alexandra, você como membro da Comissão de Ética dentro do Conselho Regional de Odontologia, fala para a gente, né, para os colegas que estão nos assistindo, qual é a maior demanda, no caso de infrações éticas? Olha, dentro da harmonização, tem muita... Não, dentro do contexto odontológico. Hoje, vamos nortear assim, hoje, qual seria assim, as maiores denúncias em relação a quê? Eu vou ajudar a Penélope na pergunta. Publicidade, relacionamento, especialidade. São 3 artigos e capítulos dentro do Código de Ética. O que é que hoje demanda mais processos éticos dentro do Conselho, dentro do Código de Ética Odontológico? Seria dentro das especialidades, dos registros das especialidades, dos relacionamentos entre profissional e paciente, profissional e equipe de saúde, ou relacionados à publicidade? Nós temos hoje de tudo um pouco, né? A publicidade, ela é realmente algo que ainda mexe muito, né? O colega sabe o que ele deve postar ou não, porque a gente tem um código de ética, mas ele se faz de desconhecido, né? Ele diz, eu não sabia, ou foi o meu marketing quem fez, e isso também é uma infração, porque se você não sabe do que está dentro do nosso código de ética, né, da nossa cartilha, como é que você vai cobrar, né, um profissional, um marketing, no caso, que está assessorando ele? Então, ele tem que saber. Então, essa desculpa não cola mais, digamos assim, porque a gente fala, você sabe que tem que colocar isso, você sabe que isso daqui não pode, você sabe, né, por exemplo, um dos exemplos que são mais absurdos hoje dentro da nossa odontologia é o tal do DEI, né? Então, Ultraformer DEI, Botox DEI, clareamento DEI, né? E implante DEI e vários outros, né? E as pessoas estão tentando até esconder isso. Agora já não usam mais a palavra DEI, já usa Semana da Beleza. O Wiki Beleza, né? O Wiki da Beleza e tal. Então, para tentar mascarar isso, né? E essa é uma demanda que ainda é muito grande. Outra demanda que tem aparecido muito pra gente é que o profissional, ele não tem registros sobre o paciente dele. Então, por exemplo, contrato, né? É muito importante hoje em dia, ficha de anamnese preenchida, controle do que foi feito, o paciente assinado do lado. Tem colega que desconhece isso. E a gente, dentro do conselho, a gente tem julgado a ética. Então, dentro disso, dentro do que tem acontecido, a gente julga essa parte. Então, às vezes, o profissional tá correto, né, no procedimento que ele fez, mas ele não informou ali
né? Houve um abandono de paciente, ele não informou aquilo dali, então são coisas ainda que ainda pesam dentro da ética, essas infrações, né? E dentro da ROF, vamos especificar, Dentro das né, especialidades, da ROF. a campeã seria a ROF atualmente? A gente tem tido muito caso, a demanda é muito alta. Mas eu acho interessante, Penélope, ela falar da questão de publicidade, porque a ROF também é campeã Sim, das sim. infrações éticas, não só em procedimentos, como em publicidade. Com certeza. Entendeu? Então, é muito interessante esse registro, porque a ROF acaba cometendo infrações éticas dentro de duas situações. Duas situações, né? Exatamente. Que é do marketing e dos procedimentos. Da publicidade e da técnica. A gente tem tido, dentro da ROF, o que mais, assim, causou um rebuliço aí foi partes cirúrgicas em nariz, né? Procedimentos cirúrgicos. Então, nós tivemos até algum tempo, era liberado a lectomia, então foi banido, mas ainda tem colegas que fazem. Na verdade, nunca a lectomia foi liberada. Sim, teve né? O que acontece é que a 198 entrou criando a especialidade da ROF. E não delimitou, né? Mas o bom senso deveria ter prevalecido. Alguns colegas extrapolaram o que seria a nossa área de atuação, entraram como se fosse na cirurgia plástica, na dermatologia, quando vieram outras denúncias que o sistema conselho teve que intervir, e com 1 ano e meio após ter criado a especialidade através da 196, teve que fazer uma nova resolução, que é a 230, delimitando a área de atuação do cirurgião dentista na ROF. Então, dentro do que tu estás falando, cirurgiões dentistas que começaram a fazer nariz com cirurgia, começaram a fazer orelha com cirurgia, pálpebra com cirurgia, né? Blefaroplastia, perdão, otoplastia e alectomia, principalmente. Então, dentre essas situações que têm ocorrido, as intercorrências que são gravíssimas têm acontecido com uma certa frequência. Né? E dentro disso, como é que está essa comissão de ética tratando desses assuntos? Então, a gente está bem alinhado, né? Eu digo que desde o ano passado a nossa comissão, ela ficou responsável, cada um por uma parte, né, por um setor, e assim, a gente tem feito as audiências, a gente tem observado cada vez mais profissionais, advogados atuando nessa área médico-odontológica, né, aprofundando, conhecendo mais para poder defender o colega, mas ainda a demanda ainda é muito alta. Muito interessante tu falares isso, porque a OAB, visualizando esse novo cenário, ela criou uma comissão de saúde, né? Incluindo o direito médico e odontológico. Nós estamos conversando com eles também, porque não é só... Né? Estamos vendo uma cartilha aqui, que inclusive a gente precisa retomar isso daí. E não só para defender o cirurgião dentista, mas a OAB também vai defender o lado dela, do direito. E o cirurgião dentista poderá também ser penalizado com ações que o direito vai favorecer a sociedade. Né? Então, esse contexto que está estabelecido, é o que nós queremos convocar a classe odontológica, aos colegas que fazem harmonização orofacial, que não tentem maquiar procedimentos, dando nomenclatura diferente, ou entendendo uma situação com uma situação que vai lhe favorecer, porque pode lhe prejudicar, e não é o conselho que vai lhe prejudicar, porque se você chegar à justiça comum, certamente ainda vai ter muitos desdobramentos que podem ser desfavoráveis para o colega que está extrapolando a área de atuação da odontologia. Confere, Pé? Com certeza. A gente tem, né, visto muitos casos de colegas que são condenados e continuam, né, agindo da mesma forma
antiética, digamos assim, né, Alexandra? Outra coisa que eu queria salientar também é porque às vezes a gente, até que eu digo que o intuito do conselho não é prejudicar o colega, né? A gente quer trazer a classe para perto da gente. E eu, como conselheira, às vezes vejo alguma coisa errada, e aí eu chamo o colega no privado, né? Na rede social, eu digo, amigo, tira isso, ou colega, tira isso, tal, porque isso não é legal, né? Tratar a odontologia como mercantilismo, a gente não é mercado, Concorrência a gente é saúde, desleal. né? Oferecer brindes e fazer um dia da beleza e tal. Então, eu peço para o colega tirar. E aí tem colega que diz assim para mim, eu acho engraçado, mas fulano faz, ciclano faz ou ninguém faz nada. Eu digo, deixa eu te falar uma coisa, saber que isso também está no nosso código de ética, a partir do momento que você sabe e que você você negligencia essa informação, né? Então, era importante você também falar, mas eu não quero falar. Então, assim, eu penso que a gente tem que se espelhar pelos bons, né? Não pelos ruins, eu sempre digo isso. Então, eu digo, colega, se tu estás achando que tá certo, então vai lá e continua. Só que o conselho não vai deixar a odontologia ficar nesse cenário feio, né? Eu digo assim, a gente já era, tempos atrás, eu tenho 20 anos de formada, e muitas coisas eram proibidas, né? Hoje a gente tem tanta coisa que foi liberada, por exemplo, tirar foto com o paciente, postar antes e depois. Então, para que a gente vai criar problemas se cada vez mais, aos pouquinhos, estão sendo liberadas tantas coisas para a gente? E, na verdade, o conselho está tentando defender, né? Proteger o colega. Porque não é uma denúncia só de paciente, são outros órgãos de classe também, né? Da medicina, né? Como exemplo, o conselho de otorrino, de dermatologia. Então, a gente recebe muitas denúncias desses órgãos e a gente, né, trabalha em prol dessa defesa da sociedade e também do cirurgião dentista, para que não caia nessa esparrela. Né, nós não queremos regular nada que não seja o que é coerente com a profissão. Então, por exemplo, nós não vamos conseguir capilarizar braços e chegar a todos, mas os que chegarem a nós vamos conduzir de acordo com os ritos processuais normais que têm que ser conduzidos. E essa regulação não é regional, ela é nacional, é o Conselho Federal, vem de cima para baixo. Então, nós apenas seguimos as resoluções, as regras que o CFO, né, delibera. E é importantíssimo ressaltar também que a nossa equipe de conselheiros, a nossa plenária, ela é totalmente favorável ao bom exercício da odontologia e da harmonização orofacial. Nós não somos contra a harmonização orofacial de maneira nenhuma. Pode dar o teu depoimento, dar o teu. Toda a nossa plenária é favorável. Nós somos contra extrapolar limites da área de atuação, onde possa macular, onde possa prejudicar a imagem da profissão, da odontologia, da instituição Conselho Regional de Odontologia do Pará, da instituição Conselho Federal de Odontologia. Por quê? Porque isso acaba sendo uma desvalorização para todos nós. E não só para o especialista em ROF, Marcelo, para toda a odontologia. Sim. E eu acho muito pertinente, muito legal, até na pessoa da Alexandra, como conselheira e também como formadora hoje, né? Hoje você é professora, coordenadora de um curso de especialização, e que bom que você está nessa linha assim da ética, né? Do bom senso, da especialidade. Então, eu acho que a gente tem que divulgar isso, temos que alimentar os colegas, né, nesse assunto e conduzi-los para essa vertente do bem, digamos assim. E foi não legal. Que sejam duas vertentes, do mal ou do bem, mas é bom a gente, mas a gente tem aqui seguir a nossa código de ética. Né? Então nós vamos sempre trabalhar com o que está escrito, porque o que está acontecendo com desinformação, principalmente com o avanço das redes sociais, eu acho que é assim, eu acho que é assado, eu acho que é cozido. É o achismo. O achismo não pode imperar quando você tem
tudo escrito. E também não justifica o colega dizer, porque fulano faz e eu também posso fazer, porque a gente pode fazer tudo de errado, mas a gente sabe que a gente Volta não... aquela velha máxima da vida da gente, a gente né? não deve fazer, Se né? nós tirássemos uma nota vermelha, uma nota baixa, chegava e justificava para os nossos pais, mas o colega tirou mais baixo do que eu. Ei, você tem que ser referência positiva. Exatamente. Né? E uma coisa que a Alexandra falou que foi muito legal também, caramba, o universo da odontologia, ele é maravilhoso, ele é tão vasto que nós não podemos ficar pensando em querer inventar uma situação sem ter a menor ética. Isso. Né? A menor ética gente tem possível. que ter respaldo para poder fazer alguma Entendeu? coisa, né? Então, e as regras estão aí. A gente sabe, Marcelo, só te complementando aqui, que hoje em dia está ocorrendo muita pressão em cima do Conselho Federal de Odontologia para que a ROF ela seja estendida, né? Para que se ampliem os procedimentos. A gente sabe que isso... na verdade, a gente não sabe até que ponto nós vamos chegar com relação a isso. Se esses procedimentos serão liberados, enfim. O nosso papel enquanto conselho é fazer cumprir aquilo que está legalmente oficializado, aquilo que está decidido. Na realidade... não que a gente não está dizendo que nós somos contra a realização do procedimento, a gente é a favor que seja feito aquilo que foi, né, que está dentro de resoluções. Na realidade, eu vou esclarecer uma coisa que talvez muitos não saibam. A ROF, a harmonização orofacial, ainda está sob júdice. Por conta de diversas situações, a Justiça Comum deu mais um prazo para a ROF ser adequada. Não sei se tu sabes disso, né? Então, nas reuniões de Assembleia Conjunta, de conselhos, dos conselhos regionais com o federal, ainda há uma pendência que ela não está totalmente liberada e que, dependendo do que venha a acontecer de procedimentos ocasionarem algum tipo de dano à população, ela pode ser revogada. Olha só a seriedade disso. É um caminho que não tem mais volta? Não, ela está sob júdice. Se houver um entendimento judicial de que a ROF pode ser revogada, ela pode ser revogada. Por isso, mais uma vez, reforçando o que a gente estava falando há pouco, né? Do colega se manter sempre certo, né? Sempre dentro do padrão que é para se manter, evitando esses desgastes, esses estresses com a ética mesmo, isso, né? E a gente também vê muito colega filmando procedimentos, né? Então, assim, a gente tentar ir dentro... O trans não pode, né? Não. É diagnóstico e resultado. Exatamente. Né? Nem as palavras antes e depois pode. Exatamente, é diagnóstico e resultado. A 196 diz isso. Já houve um avanço de poder fazer a foto, de poder fazer a divulgação da foto com diagnóstico e com resultado. Né? Isso. Pode continuar. E eu digo assim, né? Se todo mundo fizer tudo corretinho, né? Dentro do que é para fazer, a gente vai ter menos problema até com a sociedade, porque tem demanda de profissionais que às vezes continuam errando no mesmo erro, e a gente vai lá para a audiência da ética e diz de novo, colega, de novo aqui, a gente já conversou, já figurinhas instruiu. Repetidas às vezes, né? E o que acontece? Às vezes, não é nem um dentista que fala do outro colega, né? Às vezes é a própria sociedade que se sente lesada, que passou por um procedimento e o colega disse, eu não tenho que ficar ligando. O paciente, não, a gente tem que ligar, né? A partir do momento que o paciente está na nossa cadeira, a gente é responsável pelo paciente, sim. Né? Se eu me dou o direito de não atendê-lo, mas eu tenho que escrever isso num papel, tenho que comunicar, tenho que registrar. E às vezes o colega acha que não, né? O colega não atende mais a ligação, não responde mais o WhatsApp e a gente tem que julgar. Infelizmente, isso, né? E não quer e acaba tendo que julgar o colega por infrações bobas, né? Por ego, ou de repente o colega, não quis, não vou mais atender ela porque ela falou isso para mim. E eu digo uma coisa que eu gosto de falar isso pro meu paciente até,
Eu tenho 20 anos de formada, né? Trabalhei já com outras colegas e outros colegas e um deles, né, teve um problema ético, né, e foi julgado, enfim. E eu nunca tive isso. Por quê? Porque eu sempre quis conversar com o paciente. Já tive problemas? Já. E problema sério até. Mas eu sentei com o paciente e disse, o que a gente pode fazer? Né? O senhor errou, eu errei. E o que a gente pode fazer? Vamos conversar para a gente chegar no denominador. Eu não quero que o senhor se aborreça comigo, né? Errar é humano, só acontece com quem faz, eu sou dentista, né? Então, com a minha mãe não vai acontecer que ela não é dentista, mas eu sou dentista, aconteceu. E aí, o que a gente pode fazer? Então, eu acho que tudo é conversado, né? Esclarecido, antes do teu paciente sentar na sua cadeira, reza com ele a cartilha, conversa com ele, diz, olha, os procedimentos podem acontecer isso, 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 o senhor sabe? Porque o paciente não sabe, ele é leigo, né? Quem sabe é a gente. Então, existem formas e formas da gente tentar resolver as coisas do que deixar um paciente aborrecido, o paciente lesado, né? Uhum. Enfim. Muitas das vezes os problemas poderiam ser evitados com uma conversa, com atenção. Isso. Né? Porque ninguém é perfeito. Sim. Nem sempre, né, a saúde ela não é uma ciência exata. Então tem as questões biológicas que são inerentes, às vezes, de um procedimento. Então, pode acontecer, pode dar errado, só dá errado com quem faz, né, Alexandra? Só que daí está o diferencial do profissional. Aquele profissional que é responsável, que é comprometido com o seu paciente, ele vai dar uma resposta para o paciente. Isso. Né? Então, eu acredito muito nisso também. Na minha vida profissional, eu já errei quem nunca? Sim. Né? Mas o importante é isso, é você ouvir, você, né, abraçar seu paciente e tentar resolver da melhor forma possível. E se você não souber, pede ajuda. Até mesmo porque o lado mais fraco é o paciente, né? Sim. Então a gente tem que acolher, tem que dar amor. Às vezes o paciente está numa situação que ele não sabe ali o que ele faz. Isso. Né? Então, de repente, um desgaste, né? Eu não digo também, às vezes, só com o profissional, às vezes até com a recepção ou com o consultório, né? O profissional ele tem que saber que é um relacionamento também. Relação profissional-paciente é uma relação como outra qualquer, como uma relação de amizade, uma relação amorosa, um casamento, enfim, que você tem que cuidar, que você tem que dar uma resposta, né? Não pode deixar o paciente solto, sem assistência. Para quê? Para justamente evitar danos maiores. É isso mesmo. Pessoal, o papo tá bom, mas nós já estamos conversando há bastante tempo. Fluiu, né? Nem sentimos, na verdade, passaríamos mais um bom tempo conversando, mas ficará para uma próxima, porque nós precisamos finalizar. Sim. As considerações finais da Penélope, depois as tuas, eu vou te pedir 2 situações para serem comentadas olhando para aquela câmera, tá? A câmera da verdade. Uma, a tua visão do Conselho Regional de Odontologia do Pará e do Conselho Federal hoje e há 4 anos atrás, quando tu estavas dentro do conselho, né? Então, falar rapidamente, te dar 1 minuto e meio para falar sobre o conselho, como tu quiseres, e convidar os colegas para assistirem o Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Minha querida, suas considerações finais, por favor. Alexandra, eu sou suspeita, eu sou uma fã sua, tá? E gostaria de agradecer a sua presença aqui. Eu acho que foi de uma grande contribuição para a nossa classe e dizer que a ROF é uma especialidade, como o Marcelo já falou, que nós apoiamos, mas com ética e com responsabilidade. Te desejo muito sucesso na sua carreira, né, agora com o seu registro, tudo regularizado, e muito sucesso e que você nos ajude, né, continue nos ajudando a fortalecer a odontologia dessa forma, né, que a gente acredita, de maneira ética e profissional. Parabéns. Obrigada. Eu também queria agradecer, também sou fã do Marcelo, sou fã da Penélope, gosto muito do ambiente que a gente tem hoje dentro do Conselho, que passou por algumas mudanças, né? Nós tivemos algumas turbulências, né?
e não foram das mais agradáveis, mas eu sempre acredito que depois de um dia de chuva vem um lindo dia de sol, né? O arco-íris aparece lá. E hoje nós vivemos uma realidade muito boa, né? A nossa equipe, os conselheiros, eu acho que nós somos muito homogêneos, né? E assim, coesos. Eu acredito que nós somos também, tentamos, na medida do possível, ser muito éticos, ser muito profissionais, né? Conversar com um colega, tentar acolher o colega, porque eu sei que é muito difícil, né? Às vezes o colega fica, o conselho tá me seguindo, ou a conselheira tá me seguindo, e às vezes não é nada disso, né? Eu digo que, acima de tudo, nós somos dentistas, e nunca vamos deixar de ser. Então, eu evito até estresse com algum colega, e a nossa equipe, né, os nossos conselheiros, nós somos muito assim. Eu gosto muito, acho muito legal isso, de tentar conversar, de acolher, de chegar a um denominador comum, né, antes de uma situação mais crítica, né. E o Conselho Federal, eu acredito que ele sempre age, né, conforme as leis, e cada vez mais a gente, quando algum dos nossos membros vai a Brasília, eu sei que é para uma melhoria, né, para trazer o melhor para a gente, para o CRO, e a gente tenta ao máximo fazer com que o nosso conselho cresça, com que a nossa classe cresça. Eu achei esse projeto do OdontoCast muito interessante, porque dá a oportunidade de os colegas divulgarem um pouco a especialidade, falarem um pouco mais sobre a realidade da odontologia atual, né? Como teve há pouco uma colega das Forças Armadas, né? Então, achei muito interessante. Eu acho que é isso. Queria agradecer o convite do Marcelo, da Penélope, né? Do podcast, né? O OdontoCast, da odontologia. Achei maravilhoso. Estava um pouco nervosa, mas no final deu tudo certo. Convoca a rapaziada, por favor. Gostaria de convidar todos para assistir o OdontoCast, né? Que vai ao ar daqui a algum tempo, né? Eu acredito. Acho que não te preocupa, né? Com isso. E para vocês assistirem aos outros episódios também. Tem muita coisa interessante, tem muita informação, pessoas bem interessantes aí, e é isso. Ok, então eu quero também passar nosso código de ética para você, a nossa revista Sorrisos Brasileiros, que é a revista do Sistema Conselhos, pelo Conselho Federal de Odontologia. Dizer que essa caneca é um mimo para você também, né? A caneca do OdontoCast. Isso. Agradecer a tua participação, agradecer não só a participação no OdontoCast, mas a tua participação no Conselho Regional de Odontologia do Pará, que tem sido muito importante, né? Dentro de um universo de situações a serem resolvidas. Você faz parte das soluções desses problemas que nós temos. E desejar sucesso, desejar que tu tenhas uma carreira mais promissora ainda do que tu já tens, né? Nesses 20 anos que venham, mais quantos anos vierem te trazendo felicidade, te trazendo êxito total dentro da odontologia. Isso. Certo? Vou me despedindo de todos aqui também, agradecendo a participação da Penélope, que tem sido também muito importante para o Conselho, para o Sistema Conselhos e para o OdontoCast também, como todos os conselheiros. Entendo que quando o OdontoCast foi idealizado, ele foi idealizado para dar voz ao Conselho Regional de Odontologia do Pará, no sentido de se mostrar o que não se é mostrado todo o tempo. E tomou uma proporção muito grande, porque hoje a gente tem ouvido falar de forma muito positiva do OdontoCast, fomos exemplos positivos até para o próprio Conselho Federal de Odontologia, que hoje tem o seu podcast, que é o CFO Esclarece, muito bom também, conteúdo com dicas, informações e colegas também tão engajados com a seriedade e o compromisso de obter a ética dentro da odontologia. Tive a felicidade de participar desse CFO Esclarece como entrevistado, né?
levando mais informações ainda. Vai sair que eu falei sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma situação também muito, muito, muito importante, que a gente ainda vai trazer para o nosso Odontocast. Isso. E pedir para que todos os colegas que tenham sugestões, que tenham boas intenções com a odontologia, que esse é o bom profissional, né? Que passem para nós, que deem ideias, que tragam inovações para serem analisadas e se forem viáveis e exequíveis, a gente possa colocar no rol de entrevistas, né, do Odontocast. Dentro disso, eu convoco também a toda a classe odontológica para prestigiar e aprender um pouquinho mais com tudo que está sendo turbinado aqui de informações. Então, dentro disso, não percam mais esse episódio que falou sobre ética, sobre harmonização orofacial, sobre publicidade, sobre odontologia, com a doutora Alexandra Gobitz, que faz parte do sistema Conselhos, do Conselho Regional de Odontologia do Pará e da nossa Comissão de Ética. No mais, agradeço a todos por estarem conosco. Um abraço e até a próxima.